A verdade é que você provavelmente não sabe qual é o seu maior obstáculo atualmente. Não entende o que realmente está te segurando. E há alguns anos eu também não sabia. Mas hoje eu entendo e quero compartilhar isso com você. Como você já deve ter notado na thumb, estamos falando de zona de conforto. Aquele lugar em que o seu cérebro sempre tenta te manter quando os desafios aparecem, te limitando a partir de medos. Medo de tentar algo novo, de arriscar, de realmente viver. Talvez você já tenha ouvido falar bastante sobre a zona de conforto, mas sem conhecer a fundo o que ela realmente significa, nem por que pode ser prejudicial. Afinal, o que pode haver de errado em buscar conforto, não é? Onde está o sentido em sair de um estado confortável para encarar o desconforto? Esse conceito parece não fazer muito sentido. E é aí que tá. Talvez você pense que a zona de conforto é um lugar seguro, mas e se, na verdade, ela estiver te prendendo e te impedindo de viver o seu verdadeiro potencial? Pois é, parece confuso, mas não se preocupe, vai fazer sentido. Dito isso, eu sou o Cap e é sobre isso que eu quero falar. O primeiro passo para entendermos por que permanecer no conforto pode ser prejudicial é compreender o que de fato é a zona de conforto. E, como o próprio nome sugere, a zona de conforto é composta por tudo aquilo que nos é familiar e cômodo de fazer. Pense em atividades como pegar o celular para olhar as redes sociais. Seu cérebro já está acostumado com essas ações e, por isso, ele a permite sem resistência, incentivando você a repetir esse tipo de comportamento, pois ele é previsível. E quando algo é previsível, o cérebro consegue te proteger com mais facilidade, mantendo o controle sobre o que esperar. Por outro lado, coisas novas e desconhecidas, como falar com alguém que você não conhece, fogem dessa previsibilidade. Quando você faz algo novo, não há garantias sobre o resultado, e o seu cérebro percebe isso como um risco, desmotivando você a tentar. Resumindo, seu cérebro te guia a fazer atividades familiares que estão dentro da sua zona de conforto, porque elas são seguras e previsíveis. Já quando você pensa em algo fora desse limite, ele te alerta sobre potenciais riscos, justamente porque o resultado é incerto. Então, a zona de conforto é isso. Esse espaço onde você se sente seguro e relaxado, um ambiente onde você já sabe o que esperar. Enquanto, por outro lado, sair dela é como ir a um lugar desconhecido, onde tudo é novo e, por isso, você está mais alerta, preparado para possíveis surpresas. É muito importante deixar claro que essa zona de conforto não se aplica apenas a pequenas escolhas do dia a dia, como ficar no celular. Ela está presente em diversas áreas da nossa vida. No trabalho, quando resistimos a novos desafios, nos relacionamentos, quando evitamos conversas difíceis, e até no desenvolvimento pessoal, quando adiamos tomar atitudes que nos levariam a crescer. Em todos esses casos, nosso cérebro busca nos proteger, evitando o desconforto. Porém, isso gera a maior pergunta desse vídeo. Será que esse conforto e segurança que o cérebro sempre busca realmente nos faz bem? E agora vamos para a parte mais complicada do vídeo. Será que a zona de conforto é algo ruim? Spoiler, sim e não. Esse é um assunto com várias camadas, então presta bastante atenção. Primeiro, a zona de conforto em si não é necessariamente ruim, mas sim as coisas que estão dentro dela. Pensa comigo, se a sua zona de conforto é basicamente ficar no celular e comer besteiras o dia todo, então sim, isso é um problema, porque ela vai te levar direto para a autodestruição. Agora, se a sua zona de conforto inclui uma rotina saudável, então não, ela não é algo ruim. Pelo contrário, é algo que te fortalece. Então, o ponto é que só porque algo é confortável, não significa que seja negativo. Se você conseguiu, por exemplo, colocar o hábito de se exercitar dentro da sua zona de conforto, ótimo, isso é uma vitória, porque se tornou algo que o seu cérebro aceita e de agora em diante vai até te apoiar a fazer isso. A parte positiva da zona de conforto é justamente essa. Uma vez que algo está ali dentro, o seu cérebro facilita para que você continue fazendo. Imagine que você é um vendedor que se sente desconfortável falando com desconhecidos. Se você se esforçar para que isso vire algo natural, para que conversar com estranhos faça parte da sua zona de conforto, a partir daí, nada vai te impedir de fazer isso. Agora,
A parte negativa da zona de conforto aparece quando você não percebe que ela também te limita. É fácil entrar no piloto automático e fazer ou deixar de fazer coisas só para evitar o desconforto. E, nesse caso, a zona de conforto se torna sua pior inimiga. Para mim, essa zona é um lugar onde devemos questionar constantemente nossas ações. Perguntar algo como: eu estou realmente fazendo isso por vontade própria ou só estou evitando algo desconfortável? Quando você vive no automático, pode se ferrar e nem entender o porquê. Há muitos problemas que surgem quando ficamos estagnados na zona de conforto. Um exemplo simples é quando achamos que algo é saudável, mas na verdade não é. Muitas pessoas hoje em dia dormem mal porque não têm horários fixos, mas se perguntam por que vivem cansadas. E algumas ainda acham que ficar no celular antes de dormir não faz mal. Isso é um exemplo clássico de como um hábito ruim na zona de conforto pode prejudicar sua vida sem você nem sequer saber, entender o porquê. Outro problema é a estagnação pessoal. Se você nunca se aventura fora da sua zona de conforto, você não aprende coisas novas. O desenvolvimento pessoal é construído por meio de novas experiências, novos pontos de vista e formas de enxergar o mundo. É preciso viver novas experiências para aprender com elas. Existem muitos outros pontos negativos, como o medo de coisas novas, o desperdício de potencial e até mesmo ciclos de autossabotagem. E a partir daí, como você deve imaginar, é só ladeira abaixo. Ou seja, a zona de conforto não é algo ruim se você estiver consciente do que está colocando lá. Mas ela se torna sua pior inimiga quando você a aceita cegamente e fecha os olhos para o que te limita. Dito tudo isso, apesar de existir um lado bom na zona de conforto, a verdade é que você deve estar constantemente saindo dela. Obviamente, isso envolve muito desconforto, porém esse é um tópico que eu quero abordar na parte em que eu te ensino a sair dela. A verdade é que estar constantemente se pondo em situações desconfortáveis traz muito mais benefícios. Isso provavelmente não soa legal, visto que a sociedade atual tenta evitar dor e o desconforto o máximo possível, como eu sempre digo. Porém, é a verdade. Por exemplo, não tem como você crescer, e isso é, se desenvolver como pessoa, sem um desconforto. Dentro da sua zona de conforto não tem nada novo. Você já conhece tudo aí, e é por isso que não tem mais nada a aprender. Se você quer dar o próximo passo, você precisa enfrentar situações novas, lugares não explorados. Você precisa entender como reage a situações que nunca presenciou antes, e assim vai. Outro ponto muito bom, e algo que falta com urgência hoje em dia, é o desenvolvimento de resiliência. Ao constantemente estar se colocando em situações de desconforto, cada vez mais você se acostuma com ele. Você vai entendendo que ficar desconfortável não é uma coisa ruim. E assim, coisas que antes te derrubariam com facilidade, hoje não te derrubam mais. Também tem a liberdade. Quanto mais você percebe que suas antigas crenças que te impediam, na verdade não existem, só existiam na sua cabeça, mais livre você fica e menos importância dá para as coisas que não importam. Porque elas não importam de verdade. E por fim, apesar de terem vários outros benefícios, o sentimento de realização. Quando você supera algo que antes parecia impossível, quando você mostra para o seu cérebro que não tem o menor problema em fazer aquilo, a sensação é incrível. Nada traz mais realização do que superar desafios e ver o próprio crescimento ao longo do tempo. Existem muitos outros benefícios ao sair da zona de conforto, mas escolhi só alguns para te mostrar uma verdade que talvez você esteja ignorando. Vivenciar situações novas, mesmo que seja desconfortável no início, é o que realmente impulsiona o seu desenvolvimento e transforma a sua vida. E não ficar preso aos mesmos hábitos que no fim você sabe que não trazem nenhum benefício para você. Essa ideia se conecta diretamente com várias experiências que eu já tive, onde aceitar a zona de conforto só me prejudicou. Mas uma delas realmente mostra o quanto isso pode ser destrutivo. Alguns anos atrás, eu tive meu primeiro contato com o desenvolvimento pessoal. Eu estava numa fase em que praticava os bons hábitos e comportamentos que me faziam evoluir. Só que, como era a primeira vez e eu ainda era um pouco ingênuo por ser jovem, apesar de eu ainda ser, né? Comecei a relaxar e ir abandonando aos poucos esses hábitos. Há algumas coisas que você deve fazer sempre. Porém, às vezes isso é um saco, e o caminho da preguiça pode parecer muito mais atraente. Assim, pequenas escolhas como deixa para amanhã,
de pouco em pouco tomaram lugar das ações que eu sabia que me faziam bem. E o resultado? Eu voltei à estaca zero. E aí começa meu verdadeiro contato com a zona de conforto. Eu sabia o que precisava fazer para retomar o desenvolvimento. Sabia também, através do erro que havia cometido, o que não era para repetir, para não cair nas mesmas armadilhas. Mas a mediocridade é tentadora. Ficar na minha, sem pressão, sem responsabilidade de evoluir, era cômodo. O caminho do desenvolvimento pessoal é muito gratificante, mas também exige esforço e desconforto. E eu, que já tinha passado por isso, não queria ter que ter o trabalho de lidar com essa parte outra vez. E assim, a zona de conforto foi me consumindo, enquanto eu cavava cada vez mais fundo a minha própria cova. E é por isso tudo, meus caros telespectadores, que vocês devem sair das suas zonas de conforto. E agora chegou a hora de eu te explicar como fazer isso. Primeiramente, é muito importante entender que sair da sua zona de conforto significa enfrentar o desconforto. Então, não espere facilidade alguma se você está no começo. Como você deve imaginar, coisas novas assustam o seu cérebro. Porém, o mais importante é ter em mente que, com o tempo, as coisas vão ficando mais fáceis. Como eu disse na parte dos benefícios, você constrói resiliência e se liberta. Cada vez mais você mostra para o seu cérebro que não tem problema nenhum em estar desconfortável. E assim, isso se torna algo saudável e natural. Segundamente, para sair da zona de conforto, você precisa primeiro reconhecer que está nela. E para isso, como eu disse, basta sempre se questionar. Questione se o que está fazendo ou deixando de fazer é realmente uma vontade sua, ou se está apenas tentando evitar desconforto. Sem mais delongas, vamos à lista. 1. Comece pequeno, mas consistente. Dê o primeiro passo em direção ao desconforto com pequenas ações diárias. A ideia aqui não é pular direto para o nível máximo de dificuldade, mas sim começar com algo simples, que você sabe que será incômodo, mas manejável. Pode ser algo como cumprimentar uma pessoa nova, experimentar uma nova rotina matinal ou até mesmo dormir de um lado diferente da cama. O ponto é ir progredindo aos poucos, respeitar o seu tempo e, assim, repetir essas pequenas ações até que elas se tornem menos desconfortáveis e façam parte da sua rotina. 2. Encare o medo como um guia. E tem vídeo no canal sobre isso. Use o medo como uma ferramenta que te mostra onde o desconforto está. Pergunte a si mesmo o que realmente te impede de sair da zona de conforto. Medo do fracasso? Do julgamento? Identifique esses medos e aceite que eles são parte do processo. Ao invés de deixar o medo te paralisar, encare-o como um sinal de que você está no caminho certo para o crescimento. 3. Aprenda com cada passo fora do conforto. Cada vez que você tenta algo fora da sua zona de conforto, reflita sobre o que aprendeu. Mesmo que tenha falhado, pergunte-se: o que é que deu certo e o que não deu? E use isso para ajustar suas próximas ações. O desenvolvimento pessoal é um ciclo de tentativa e erro, então se permita evoluir aos poucos, acumulando pequenas vitórias e até mesmo pequenas falhas. E é claro, algo que não pode faltar. 4. Celebre as conquistas, mesmo que as pequenas. Se você recompensar o seu cérebro quanto a certa atitude, ele tenderá a repetir essas ações. É tão simples quanto parece. Pensa em um cachorro sendo adestrado. Se você o manda se sentar e ele obedecer, você dá um prêmio, e assim ele aprende. Com as pessoas é a mesma coisa. Por isso, cada passo fora do conforto deve ser celebrado. Ao valorizar suas conquistas, você se motiva a continuar tentando coisas novas. E, com o tempo, começa a perceber que sair da sua zona de conforto é recompensador. Por fim, antes de concluirmos o vídeo, eu quero que fique claro uma coisa. Ou seja, eu quero que uma coisa fique bem clara. Você deve sair da sua zona de conforto, sempre. Eu sei que entendemos que ela não é necessariamente algo ruim, mas permanecer ali por muito tempo, mesmo de forma consciente, traz pouco ou basicamente nenhum benefício a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você alcança um ponto em que a sua vida parece estar exatamente como queria. Objetivos atingidos, tranquilidade, uma rotina confortável. E tudo bem, você pode diminuir o ritmo das coisas, não tem problema, mas nunca deve parar de se desafiar. O tempo nunca para. Ficar na zona de conforto significa estagnação. Devemos sempre estar crescendo, porque, mesmo quando tudo parece perfeito, a vida tem formas de nos lembrar que ela é imprevisível. E é por isso que, mesmo quando tudo está bem, nunca devemos parar de avançar. Então, para finalizar, pense seriamente sobre isso.
A zona de conforto é aquele espaço seguro onde você sabe o que esperar. Mas se você quer crescer, se desenvolver e descobrir até onde pode ir, precisa se desafiar, sair dela. Às vezes, isso significa encarar um desconforto gigante e enfrentar seus próprios medos. Mas é justamente isso que traz as maiores recompensas. Lembra que ninguém evolui sem mudanças, e a zona de conforto, por mais tentadora que seja, pode virar uma armadilha se você nunca sair dela. É saindo desse espaço que a vida realmente acontece, onde você encontra o inesperado e é onde o verdadeiro crescimento se dá. Então, te pergunto, o que te espera lá fora, fora da sua zona de conforto? Quais as oportunidades que não vão voltar que você está deixando de viver? Bom, eu sou o Cap e espero que tenha conseguido te dar alguma clareza quanto a isso. Como sempre, ainda tenho muito a compartilhar, então se inscreve aí e fica ligado.